Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos do Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. Eu sou Bianca Guimarães e junto com minha colega Tailine Alves apresentarei o episódio de hoje. O Gritos do Silêncio é um projeto de extensão do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, que busca falar sobre minorias e movimentos sociais, além de assuntos que não estão na grande mídia. Começamos a produzir em podcast durante a pandemia e agora voltamos a veicular nossas produções na Rádio Universidade. Toda quarta-feira, às 13 horas, nosso programa vai ao ar na UniFM 107.9. No episódio de hoje, falaremos sobre o passaporte vacinal. E para entendermos um pouco mais sobre o assunto, convidamos a secretária adjunta de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e o médico epidemiologista e também professor de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Maria, Marcos Lobato. Para começar então, vamos entender no que consiste o passaporte vacinal. O passaporte vacinal é um registro individual do cumprimento das regras de vacinação, né? As 2 doses ou 3 doses considerando o reforço, ou no caso de uma das vacinas, que é dose única. Na verdade, o passaporte, o conceito é dar maior liberdade de trânsito e de aproximação física entre pessoas que não fazem parte da mesma família ou que vão frequentar espaços que são públicos, entre aqueles que estão com um esquema vacinal para o coronavírus completo. Essa é a ideia. Por quê? Porque a gente sabe, cada vez está mais comprovado isso, que quanto maior a cobertura vacinal, melhor o controle da transmissão do vírus e, portanto, é a saída para a gente acabar com a pandemia. Só não acabamos ainda com a pandemia porque não temos cobertura vacinal suficiente no mundo. Mas para garantir mais segurança e tentar voltar, pelo menos em parte, a atividades que estavam impedidas durante essa pandemia, que se criou essa estratégia de passaporte vacinal. Não é uma novidade, tá? Eu acho que é importante dizer isso. Esse conceito de aceitar pessoas em alguns locais ou exigir vacinação, durante muito tempo se exigiu vacinação para, por exemplo, crianças ingressarem nas escolas, ou ter vacinação completa para poder acessar algumas escolas públicas, né? Benefícios sociais, como o Bolsa Família. E, bem, isso não é novidade, né? Agora que tem essa maior resistência, porque tem um movimento anti-vacina, mas que não existia há alguns anos, né, aqui no Brasil. E, por outro lado, então, essa ideia é uma ideia que tem sido bastante divulgada em alguns lugares e é uma estratégia que a gente tem tentado recomendar aqui, apesar do problema ter sido alguma resistência, né. No dia 20 de outubro, foi rejeitada por meio de audiência pública a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal em atividades de alto risco de contaminação. Essa decisão afeta negativamente o Estado. Existe ainda uma recomendação de uso, as que se mantiveram, apesar da audiência pública, mas isso atrapalha em tudo. Eu acho que tem que ficar bem claro que as pessoas que não querem se vacinar até têm o direito de não vacinar, mas elas não têm o direito de impor a presença delas nos lugares das pessoas que resolveram se vacinar. E é isso que elas estão fazendo. Elas estão impondo a transmissão do vírus nos espaços entre pessoas que tentaram se vacinar. E considerando que algumas pessoas, apesar de tentar se vacinar, elas podem não responder adequadamente à vacina, porque é uma questão individual, eles estão desprotegendo as outras pessoas. Se eles se sentem muito seguros, eles estão ameaçando a vida de outras pessoas. É mais ou menos como beber e resolver dirigir. Se bebe, não deve dirigir. Tu tem que escolher. Vai sair e beber, então contrata alguém para te levar, um táxi, alguma coisa assim. Agora, se quer dirigir, não beba. Essas pessoas querem beber e dirigir, ou seja, não querem se vacinar e querem circular livremente. Esse é o problema. Falam que é liberdade, bem, isso é quase assumir o risco de matar alguém, né? Ou de causar... Como é beber e dirigir? É a mesma coisa, uma analogia que a gente tem usado em saúde pública que é bem semelhante. E estão impondo isso. Eles se sentem impostas, mas... ou como colocar cinto, né? De segurança, que pode ameaçar também outras pessoas, né? Ou colocar cinto de segurança em pessoas que são incapazes, como crianças.
não vou colocar nos filhos ou em crianças, e assume o risco por outras pessoas. Esse é o problema. Então, atrapalha tudo. A gente só não resolveu essa pandemia porque tem um grupo importante de pessoas que está fazendo propaganda contra a vacina. E, claro, no Brasil a gente tem uma expectativa por estudos e algumas pesquisas de opinião que falam que 90% dos brasileiros querem se vacinar. Mas, dada esse movimento complicado e irresponsável, eu acho que até não é irresponsável, eu acho que é um pouco perverso mesmo, de pessoas que estão negando vacina, eles acabam também colocando várias informações erradas e desinformam e atrapalham pessoas que estão em dúvida, que ficam receosas, e aí tem atrasado o processo de vacinação no país. A gente se você acompanha o número de vacinados, a gente vê que de tempos em tempos algumas pessoas começam a aparecer porque estavam esperando, que tinham medo, porque estava circulando informações erradas de pessoas que são contra a vacina. E falando do contexto nosso aqui de Santa Maria, em que locais, ambientes ou até mesmo eventos a exigência do passaporte vacinal se torna mais importante? Considerando que a transmissão é pelo ar, é por partículas, então todo local que tiver dificuldade de ventilação importante é um lugar de risco. E toda aglomeração também é uma situação, mesmo ao ar livre, é uma situação que pode aumentar o risco. Estrito senso, assim, sendo mais objetivo, onde tiver aglomeração, onde tiver aproximação de pessoas, e se tem risco das pessoas não estarem de máscara de boa qualidade, deveria ser exigido o passaporte vacinal. Mas, claro, tem alguns espaços que são mais complicados, como restaurantes. Restaurantes são espaços complicados, porque as pessoas necessariamente têm que estar sem máscara. E locais com baixa ventilação, como cinemas, teatros, anfiteatros, esses locais, assim, são bastante também complicados. Alguns espaços coletivos, como salas de aula, bibliotecas, também são espaços que aumentam o risco de transmissão, mesmo com máscara, porque depende do tipo de espaço, né? Uma coisa é, por exemplo, um restaurante que tem uma área aberta. Isso tem um tipo de risco, tem afastamento entre as mesas adequado. Outra coisa é um restaurante que tem pouca ventilação. Então, todo lugar que vai ter aglomeração ou que tem pouca ventilação deveria ter essa exigência. Seria o mais lógico, seria o mais sensato, seria obedecer o que a gente tem de conhecimento acumulado na ciência até agora, e seria o que salvaria mais vidas. E a gente poderia mais rapidamente voltar a uma situação de normalidade. E com o surgimento da Ômicron, a nova cepa do coronavírus, que foi detectada há algumas semanas, o que muda ou deveria mudar em relação ao comportamento do público e essa socialização nos lugares públicos que o senhor mencionou? Nós sabemos que até agora que é um vírus mais transmissível. Provavelmente ainda tem estudos que estão sendo feitos, tem dados que estão sendo levantados, mas é a primeira coisa que tem se entendido a respeito dessa nova variante. Não se sabe se ela causa doença mais grave ou se ela ela dribla a vacinação, a imunidade pela vacina, né? Ela escapa da imunidade induzida. Isso não se sabe, ainda com certeza, né? Mas o que se sabe com menos dúvida é que ela parece ser mais transmissível. Em sendo mais transmissível, tudo piora, né? Então qualquer aglomeração aumenta a chance das pessoas se transmitirem. E só por ser mais transmissível, aumenta a chance de pessoas que têm uma baixa resposta à vacina, que acontece na população, pessoas mais vulneráveis por vários motivos, porque têm doenças crônicas, porque têm extremos de idade, né? São mais idosos. Essas pessoas podem, mesmo vacinadas, ter uma resposta inadequada individual à vacina. E aí, se expor a um vírus que é muito mais transmissível, ou que é mais transmissível, pode aumentar a chance dessas pessoas se contaminarem e adoecer. Toda vez que um vírus começa a circular mais, há a chance
ser selecionada uma variante ainda mais agressiva, ou mais virulenta, ou pelo menos mais transmissível. A lógica de todo micro-organismo que tem um hospedeiro é se tornar mais capaz de se transmitir, ele quer se reproduzir mais. Essa é a lógica da vida. E a seleção natural, a seleção, nesse caso, social também, que a gente faz, a seleção para o vírus é transmitir mais. Não é importante para ele causar doença ou causar a morte das pessoas. O que é importante para selecionar o vírus é ele transmitir mais. Então, quanto mais transmissível, mais aquela característica do vírus que garantiu essa maior transmissibilidade, vai ser selecionada e vai prevalecer. Em alguns casos, isso também pode estar relacionado a mais adoecimento. E isso a gente ainda não sabe. Mas, se ele mantiver a mesma característica de letalidade, de gravidade dos casos, a mesma proporção, é só fazer uma conta simples, né? Se a gente tem aproximadamente 10% de casos mais graves, às vezes menos, 5%, vamos dizer assim, então, se aumenta o número de pessoas, aumenta o número de casos graves na mesma proporção. E aí pode ter colapso do sistema de saúde, como a gente viu em alguns momentos aqui no país. Mas é um pouco cedo para outras coisas, né? Para a gente falar como de gravidade e de escape de proteção vacinal ou até mesmo proteção natural. E na sua opinião, então, o passaporte vacinal, ele poderia incentivar as pessoas a aderir à vacinação? Ah, sem dúvida. Quando se cobrou mais e tem se exigido o passaporte vacinal, aumenta o número de pessoas que têm buscado a vacinação. Por exemplo, quando a Justiça do Trabalho permitiu a exigência de vacinação para contratos de trabalho, isso aumentou a demanda por vacina. As pessoas começaram a procurar mais serviços, principalmente uma faixa que estava mais resistente, que é a faixa etária das pessoas do grupo economicamente ativo, pessoas que estão disponíveis para o mercado de trabalho, mesmo com o desemprego que a gente está vivendo, infelizmente. Então, cada vez que se coloca uma norma dessas, que se faz um impedimento, se incentiva pessoas que estavam resistentes a baixar a guarda e procurar a vacina. A solução para a pandemia é a vacina. É a principal arma que a gente tem. É a arma que é a ferramenta, né, que a gente que vai nos permitir voltar a uma vida mais perto do normal. Mas, infelizmente, tem uma outra questão, que nós temos que vacinar uniformemente toda a população do planeta. Então, não dá para ter 90% num lugar e 5% em outro lugar do planeta. Então, é importante isso. Apesar do nosso grupo de ouvintes não tá ligado a todos os locais que eu estou mencionando, né? A gente não vai alcançar a África e a Europa, mas é importante que todos nós, no espaço que nós estamos, incentivemos a vacinação e nos posicionemos a favor da vacina, em redes sociais, em onde nós estivermos. Incentivemos e apoiemos quem quer se vacinar e critiquemos quem é anti-vacina, né? E ajudemos as pessoas que têm dúvida a tomarem a decisão de se vacinar. Tem pessoas que estão com medo, tem pessoas que têm má fé, tem pessoas que têm uma ignorância da maldade, mas tem pessoas que estão com medo, com dúvida, porque são influenciadas pelas pessoas que eu falei antes, né, que geram mentiras e fake news. Então, eu queria pedir para todo mundo que eu vi que ajude a apoiar essa ideia e reforçar que quem não quer se vacinar ou por medo tem que ser apoiado, e quem não quer se vacinar por preconceito, por ignorância pura e maldade, tem que ser muito criticados. E ideias que protegem a população toda têm que ser reforçadas, como é a ideia do passaporte vacinal. Por último, se 90% da população quer se vacinar, só 10% não quer, esses 10% estão escolhendo não conviver com os 90%.
Né? Agora, a gente tem que lutar para que a gente passe dos 90%, se possível. Conversamos também com a secretária adjunta da Saúde do Rio Grande do Sul, Ana Costa. Ela explica como o passaporte vacinal é importante no contexto estadual que estamos vivendo. Bom, muito bem, a gente tem as informações ainda bastante restritas, né? Afinal, toda vez que entra uma variante nova, o que a gente tem de mais atual é a confirmação de 2 casos pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, que demonstra, né, que já existe uma circulação no país. Muitas vezes o fato da gente ainda não saber da circulação não quer dizer que ela não esteja acontecendo, porque leva um tempo entre a detecção e a avaliação genômica, identificar essa cepa do vírus, que é a da Omicron, né, que a gente tem ouvido falar mais. O que a gente sabe também é que as formas de prevenção, os cuidados e o efeito da vacina se mantém, né? Então a gente tem que continuar utilizando aí os protocolos sanitários de proteção, lavar as mãos, evitar aglomeração, o uso da máscara e, mais do que tudo, né, mais do que a gente já vinha dizendo, manter a vacinação com cobertura vacinal em dia e a dose de reforço, principalmente nas pessoas aí acima dos 40 anos, quando a gente fala em dose de reforço, apesar de já estar aberto aí para toda a população adulta, né? Então, acho que esse é um momento de muita atenção, de muito cuidado, para que a gente não viva o que passou aí quando da entrada da P1, né, lá em fevereiro, março do ano que passou, onde foi talvez o nosso pior momento, mas tínhamos uma realidade de população vacinada ainda muito pequenininha, né? A vacinação havia começado em 18 de janeiro, praticamente quase ninguém ainda com cobertura, né? Então era um percentual muito pequeno. Então nós temos uma expectativa de que, somando a nosso aprendizado com os cuidados e a vacinação, a gente consiga ultrapassar esse momento, mas é um momento sensível, de muito cuidado e de muita atenção. E quais são os planos do Estado, então, para a continuação da vacinação nesse período? A gente vem tratando, Tailine, de forma muito focal aqueles grupos, aquelas regiões que não estão com as boas coberturas, né? O que a gente espera? Que na população, inicialmente, população adulta vacinável, a gente atinge os 90%. O que a gente tem como meta sempre para uma campanha de vacinação é atingir o índice de coberturas em todos os grupos etários. Então, o ideal é eu ter 90% lá nos mais de 80 anos, 90% de 18 a 19 anos, enfim. A gente conseguir fazer maciçamente uma cobertura em cada grupo, também pela aproximação desses grupos de circulação. Vou dar um exemplo, né? Os nossos piores resultados ainda são na população até 39 anos. E ela é uma população que, apesar de ter um risco à vida um pouco menor do que os idosos, por exemplo, ela é a população que fica mais exposta em geral, que mais circula, que trabalha, que vai na festa, que anda no transporte coletivo, né? Então, apesar dela ter, do ponto de vista da sua própria saúde, às vezes um risco um pouquinho menor, ela está muito arriscada à contaminação também. E o que a gente tem visto é que o óbito tem acontecido nessas populações. Então, neste momento, o Estado tem trabalhado muito com quem não está com a dose completa, né, com a cobertura segunda dose, e com a dose de reforço, em especial nos grupos mais vulneráveis, buscando que a doença circule muito menos, a gente evite coisas como a Omicron. A Omicron é uma variante porque ela está tendo espaço para circular. O vírus vai, de maneira, eu vou dizer, popular, né, aprendendo a driblar, né, ele, para sobreviver, ele vai fazendo as mutações e ele está tendo espaço, enquanto a gente não tem cobertura vacinal completa por longo tempo. Isso foi assim para todas as doenças. Então, o que o Estado e os municípios estão fazendo? Indo buscar estas populações.
Então, a gente está vendo muitas iniciativas nos municípios, a gente observou que tem muita gente dizendo, não, eu não vou tomar a segunda dose porque a pandemia já passou. Aí a Omicron vem e diz assim para nós, não passou, né? A gente já sabia que não tinha passado, mas às vezes as pessoas são um pouco São Tomé, né? Elas ficam querendo ver para crer, e o vírus é invisível, né? Ele não deixa a gente ver, ele só deixa a gente ver quando a gente está doente, quando as pessoas morrem, quando os casos aumentam. Então, a gente está muito nesse momento de correr atrás dos grupos que estão fracamente, né, cobertos pela segunda dose e também correndo atrás da dose de reforço, que é, neste momento, a nossa melhor proteção. Somado, sem a gente esquecer que vacina não é um escudo absoluto, né? Sempre tem um buraquinho para passar, que é que nem um colete à prova de bala, né? Daqui a pouco ele acerta fora do colete. Então, a ideia é que a gente busque essas pessoas para pegar e fazer a imunidade individual, para protegê-la do caso mais grave, e a imunidade aí mais de rebanho, né, de grupo, imunidade coletiva, como a gente chama nas vacinas, né? A fala imunidade de rebanho era dada muito na veterinária, né? A gente usa mais a imunidade coletiva para justamente evitar que o vírus circule. Então, estamos neste momento buscando quase no colo quem não se vacinou. Ana, tu poderia explicar para a gente como que consiste o passaporte vacinal e com que objetivo ele foi criado? Então, na verdade, ele a gente não chama nem de passaporte vacinal, né? Isso foi um nome aí popular. A gente buscou dentro do Estado resguardar, né, a lógica da proteção sanitária e do bom senso, né? Então, a gente cuidou muito para que a exigência, né, comprovante vacinal, que pode ser através da plataforma aí do Ministério do Conect SUS ou da carteirinha que todos nós recebemos do Estado, do município, que a gente se vacinou, comprovando a vacinação em locais de maior risco. Então, a gente optou por mantê-los em local de maior risco, mas permitindo que municípios que já atingiram 90% de cobertura da população adulta, né? Então significa que ele está com uma gama de vacinados muito grande, ele pudesse fazer a opção de manter essa exigência ou não. E isso ficou aplicado para os eventos, para as festas, para os locais de participação, feiras, cinemas, enfim, espaços onde a gente chama aí de risco super espalhador, né? Onde tem muita gente, onde você não é necessariamente obrigado a ir, como no trabalho, por exemplo, onde a gente tem compromisso, a escola, mas aonde há uma opção ir. Então, se você quer ter a opção de ir e não quer estar protegido, a gente acredita que isso vai mudando, as pessoas vão ficando mais tranquilas e se vacinando, você minimamente tenta não colocar os outros em risco. Esse espaço não é um espaço que te permita adentrá-lo no momento em que o risco ainda é muito grande. Então, na região, eu acho que eu estou falando com a região de Santa Maria, na verdade eu não estou falando só com a região de Santa Maria, mas a gente tem, por exemplo, nesta região, uma cobertura aí por volta dos 68%, 70%, pelo menos é o número que estava até ontem, de cobertura para adultos. Então, o que a gente espera? Que nos eventos de grande porte as pessoas entendam a importância de irem vacinadas, de apresentarem o seu documento vacinal, até que esta região consiga fazer esta cobertura, que eu tenho certeza aí que todos os prefeitos da região estão trabalhando muito para isso. E cada prefeitura que atingir a sua meta, ok, ela poderá prescindir desta comprovação, mas cada vez mais, Bianca, eu acho que isso é uma coisa importante, as pessoas querem ir em lugares onde elas se sintam protegidas. Então as pessoas perguntam muito assim, mas que chato ter que apresentar o passaporte vacinal, mas quem está vacinado fala, que bom, né, que tem que apresentar, porque é sinal que eu vou num lugar onde todo mundo já se vacinou, né, então a chance de eu ser contaminado também diminui bastante. Então, é um pouco esse sentimento. Eu acho que a comprovante de vacinação é exigido no mundo inteiro, de formas diferentes, em locais diferentes,
A gente é uma forma de conscientizar, de sermos pedagógicos também para mostrar a importância deste item, mas lembrando sempre que a vacina sozinha não dá conta. Então é preciso. A gente está vendo cada vez mais gente sem máscara em locais de aglomeração. Então é muito importante que as pessoas entendam que a máscara protege muito aos outros. Então, quando eu tiro a minha máscara, a chance de, se eu tiver contaminado, transmitir aos outros é muito grande, e a mim também. Então, a gente, por solidariedade, por consciência pessoal, seja por que motivo for, ou por último, quem acredita que é tudo bobagem, eu sempre brinco, sempre tem quem acredita que é tudo bobagem, que é uma invenção das autoridades de saúde, faça isso pela economia. Se a gente começa a subir muitos casos, muita gente doente, hospital cheio, que a gente espera que nunca mais aconteça, a gente prejudica a economia. Então, eu sempre digo que há todos os motivos do mundo para a gente se vacinar, todos os motivos do mundo para a gente usar máscara, seja pela sua proteção, pela proteção do outro, ou pela proteção da economia. Eu sempre falo, escolha o seu motivo, mas se vacine. Além disso, Ana nos conta quais os rumos a implementação do passaporte vacinal deverá seguir diante a nova variante do coronavírus. Semanalmente, ou às vezes até mais do que uma vez por semana, a gente reúne, né, aqui no estado, o gabinete de crise, comandado aí pelo governador Eduardo Leite, pelas autoridades sanitárias, né, secretária Arita, nossas equipes do Centro de Vigilância e Saúde, da regulação e acompanhamento dos hospitais, e mais todo o governo, né, e os seus partícipes aí que se envolvem de alguma maneira com este assunto, para olhar as informações. Então, hoje, né, no gabinete de crise, essas informações são olhadas e a gente pode sempre, a qualquer momento, rever as decisões. Até o momento, a gente não tem motivos ainda para nenhuma revisão. Hoje à tarde vamos olhar os dados novamente, a gente olha diariamente, mas vamos olhar em grupo, com todas as visões, né? É um momento onde a gente se junta para todas as informações, para ver se a gente mantém a decisão. Neste momento, né, até o dia de hoje à tarde, acredito que se mantém assim, porque felizmente a gente não tem uma mudança significativa das informações, mas é possível sim. Porto Alegre, por exemplo, já junto com o Estado, né, anunciou que vai ter um cuidado maior aí no aeroporto, né, nas entradas. Então, há já medidas, né, que vão sendo tomadas, não necessariamente relacionada à exigência de comprovação de vacinação, mas outras medidas de cuidado. Ontem o Estado já deu um alerta sobre a Omicron, pedindo que haja intensificação da vacina e da dose de reforço. Então, tem muitas medidas em função da Omicron, mas nenhuma delas ainda relacionada, por exemplo, à ampliação de exigência de vacinação. O que a gente quer muito, que a gente pede muito em todos os espaços onde a gente fala é isso. A nossa cobertura vacinal depende de cada um se dirigir ao local de vacinação, das equipes darem acesso à vacinação às pessoas que trabalham, alternando horários, indo buscar, fazendo parceria aí com as empresas, grandes empresas, onde as pessoas na idade, na faixa etária, que tem pouca cobertura, possam ter oportunidade. Para quem ainda não está convencido, a gente gastar um pouco aí da nossa saliva, da nossa capacidade aí de convencimento, ajudar os nossos familiares que têm menos autonomia a olhar a carteirinha para ver se já não está na hora da dose de reforço. Então, nós estamos num momento de muita atenção, muito cuidado, mas ainda não se preconiza, pelo menos até o dia de hoje, uma mudança mais efetiva em exigência de comprovante. Mas a busca dos vacináveis continua. É uma missão. Então, numa gincana do bem, de buscar todo mundo que não
se vacinou, para que todos os municípios gaúchos, mais de 200 já têm 90% de cobertura nos adultos, mas que a gente consiga alcançar também a cobertura nos adolescentes, crianças acima de 12 anos, e a cobertura da dose de reforço. Acho que esse é um desafio que nós não podemos tirar do nosso norte, independente de onde se exija ou não o cumprimento aí para a entrada, como é o caso dos eventos, nos locais onde a vacinação é menor que 90%. A seguir, ouça as nossas indicações sobre o tema no quadro Solta o Grito. Nossa primeira indicação é Explicando o Coronavírus. A série documental da Netflix conta em 3 episódios e tem o intuito de explicar como funciona o vírus, explorar a corrida pelo desenvolvimento da vacina e melhor maneira de encarar a situação, tendo como pano de fundo o ano de 2020 e suas consequências para a população mundial. A próxima indicação é também uma série documental da Netflix. Intitulada Pandemia, a obra explora os desafios de cientistas e médicos ao redor do mundo para combater o vírus da gripe. A série, que foi lançada antes da pandemia atingir casos exorbitantes, ainda salienta como uma variante de um vírus pode se tornar uma ameaça global. A nossa última indicação é a série de vídeos da BBC News Brasil, intitulados como Covid. Mais especificamente, o vídeo Covid, os papéis de países ricos no surgimento da variante na África, onde é debatido sobre o surgimento da Ômicron e como a ânsia por imunizar e estocar vacinas se mostrou ineficiente, pois países sem infraestrutura ficaram à mercê de países ricos, que compraram mais vacinas que necessitavam. Esse foi o podcast sobre passaporte vacinal, apresentado por mim, Bianca Guimarães, e pela minha colega Tailine Alves, com participação dos convidados Ana Costa e Marcos Lobato. Na técnica estava Letícia Klisner. A edição ficou a cargo de Carla S. e Júlia Ilha. A arte é de Bianca Ruiz e as redes sociais também ficaram por conta da Bianca Ruiz. Não esquece de seguir o Gritos nas redes sociais, no Facebook como @gritosdosilencio800 e no Instagram como @gritosdosilencio. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o nosso projeto. Esse episódio foi produzido totalmente à distância e reforçamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Se puder, fique em casa. Não aglomere, use álcool em gel e use a máscara PFF2, a mais recomendada por especialistas nesse momento da pandemia. Muito obrigada a ti que ouviu o episódio. Por hoje é só. Até o próximo.